Fica aí que eu vou te contar uma historinha, da Bíblia. Vamos lá para 2 Tessalonicenses. E aí eu vou te mostrar um negócio. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Aí o ser humaninho, para tentar entender, para personificar aquilo que ele imagina e que não vê, começou a dizer que era o homem diabo, chifrudo, um ser único e cruel, e que, de acordo com as expectativas da grande maioria, diz que ele é onisciente e onipresente. Que absurdo! Ah, vocês acham que ele é onisciente e onipresente? Porque o mesmo diabo que manifesta lá na China também manifesta no Brasil. Ah, mas aí são as legiões. Bom, minha gente, não há muita coerência nisso. Falta de examinar as escrituras, as pessoas vão criando aquilo que é imaginável. Porque não conseguem entender o físico, muito menos o espiritual. A Bíblia não é discernida para vaidade nem para fazer comércio. É para a libertação da escravidão, dos rudimentos do próprio homem. É o homem que cria leis, é o homem que decide fazer guerras, é o homem que decide matar, é o homem que decide fazer várias coisas, porque afinal, o que você tem feito com seu livre-arbítrio? Olha, todos nós estamos sujeitos aos nossos próprios desejos e concupiscências. A tolice humana, tudo está na nossa carne. A vaidade, a avareza, a mentira. Mas, se a gente ceder, a gente entra em rebelião contra Deus. Então, é nós mesmos que vamos decidir se vamos obedecer ao Senhor ou se vamos fazer o desejo da nossa carne. E aí a gente não vai poder dizer que foi o maligno, porque o maligno, na verdade, é um espírito do mal. E ele está agindo na vida daqueles que decidiram ser rebeldes a Deus. Mas só que o homem começou a personificar, criar um ser chifrudo com tridente na mão, um ser maligno, um anjo de luz que caiu. Mas aí quando a gente vem para 2 Tessalonicenses 2, isso é um dos livros que vai explicar isso, e aí muita gente vai tentar apalpar aquilo que não dá para apalpar, porque somente com os olhos espirituais é que a gente vai conseguir enxergar. E aí quando ele diz assim, que pela manifestação da sua vinda, Jesus destruirá. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E é por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. De fato, uma terça parte. Quem é essa terça parte? Vocês vão personificar novamente, lá em Apocalipse 12 vai falar sobre a destruição que o dragão vai causar. E João também viu isso. E também está escrito lá no capítulo 9, que uma terça parte que tem dia, hora, mês e ano, onde vai acontecer uma destruição, em que a terça parte, que é os rebeldes, serão destruídos. A Bíblia não só vai falar no livro das revelações, da visão de Apocalipse, onde João simplesmente viu, em resumo, tudo que os profetas antigos já haviam falado. Então os profetas já vinham profetizando essa destruição para os filhos da rebelião. E não só os antigos profetas, como os apóstolos, vai falar, não sejam como os vossos pais, que na rebelião, o tempo todo, rebelião. Dividiram-se.
em deixar de servir a Deus para servir a si mesmo, provando do fruto do conhecimento do bem e do mal, uma longa história de Gênesis, porque na verdade, bem como disse Isaías, quando Deus o revelou, o início revela o fim. E de fato, Gênesis revela o final. Apocalipse é um resumo dos resumos de tudo que os profetas já haviam falado. E você morre de medo do livro de Apocalipse? Você deveria ter medo de pecar contra Deus. Porque esta revelação de toda a Bíblia é uma junção onde em cada geração, em cada tempo, um povo ouvia Deus direcionar. E por meio de cartas, de papiros e pergaminhos, enfim, eles começaram a escrever para gerações futuras por causa da rebelião dos governantes, dos comandantes, quer livres ou escravos. Lembra de Apocalipse, quando diz que o céu vai se desenrolar como pergaminho? E que lá na sexta trombeta, você nunca observou? Você só fica com medo da sétima? Pois vamos lá. Você sabia que no capítulo 6 de Apocalipse, versículo 12, diz: vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto, o sol tornou-se negro como um saco feito de crina. E para acelerar um pouquinho, porque eu tenho pouco tempo para falar nesses rios, aí no versículo 12 vai dizer que depois que o céu se desenrola como um pergaminho, os reis da terra, os grandes, os comandantes, quer ricos ou poderosos, livres ou escravos, se escondem nas cavernas e diz: caia sobre nós montes e rochedos e nos livre da ira daquele que está sentado à direita de Deus, pois chegou o dia da ira deles. Interessante, não é? Deus vem fazer justiça. A mesma coisa Deus mostrou para Nabucodonosor em sonhos, que o quarto e último império era um reino dividido, pior do que todos os outros reinos. Sabe por quê? Porque quando Daniel jejuava, se absteu das comidas que ele mais gostava, Deus mandou Gabriel dizer para ele: estou segurando o reino da Pérsia até agora, e quando eu sair, vem o da Grécia. Mas na minha luta contra eles não há ninguém que venha como defensor, senão o arcanjo Miguel. Bom, Gabriel estava dizendo: olha, esse império é sanguinário, mas quando ele sair, já vem outro. Eu estava dizendo: quando eles caírem, vai erguer esse outro, e vai erguer esse outro. A mesma coisa que Nabucodonosor viu. O quarto e último império, o reino dividido, por meio de suas alianças e acordos, eles tentam se ligar, mas não se ligam, porque cada um tem seu interesse próprio. E sempre foi sobre o ser humano. E Deus vai mostrar isso o tempo inteiro. Que é sobre o homem, sobre o império dos homens, sobre o domínio dos homens que são reis. Você lembra da carta do rei de Tiro? Irão III, quando Ezequiel chegou para fazer uma carta para ele estava falando exatamente porque ele constituía leis severas, fazia derramamento de sangue e muitas coisas cruéis. Então sempre foram assim os governos dos dominadores deste mundo. Porque os homens deixaram de seguir o domínio de Deus, mesmo que Deus tentasse juntar com uma galinha junto aos seus pintinhos, mesmo mandando os profetas Noé, Daniel e Jó, mesmo que eles estivessem na cidade, como diz Ezequiel 14, salvariam apenas a vida deles, porque o povo sempre foi rebelde, seguindo aos governantes. Mesmo que eles montem uma lei que seja contrária à lei de Deus, eles queriam mais era comer as carnes que Faraó oferecia, adorar os deuses estranhos, e se recusavam a obedecer a Deus, mesmo que Deus os tratasse com tanto amor e dedicação. Deus alimentou, não deixou que o sol os castigasse, nem a lua os molestasse à noite. Mas mesmo assim, as carnes e as comilanças que Faraó oferecia eram capazes de deixar eles como escravos, e por causa de uma simples carnezinha, e por causa de umas festas e umas coisitas. Então o circo estava todo formado porque qualquer coisinha para eles era melhor do que estar no deserto esperando a vontade de Deus. Já no capítulo 8 de Daniel, vai dizer que o exército dos céus, vai dizer assim, no capítulo 8 de Daniel, no versículo 10, diz: ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus, lançou por terra alguns desse exército e das estrelas, e os pisou com os pés. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército. Sim, é Jesus. E aí já é uma outra história muito complexa, muito grande, que em breve eu vou estar contando tudo lá no YouTube. Você pode seguir o link que está aqui na bio.
ou aguardar as lives que de vez em quando eu faço aqui nesta página. Mas esse breve vídeo vai te dizer o seguinte: parte das estrelas caíram. Fomos destituídos da glória de Deus. Destituído é alguém que estava e deixou de estar. Tinha a presença de Deus e deixou de ter, porque o ser humano se acha como um rei de Tiro. Um Deus, tendo poder, fazendo seu comércio no meio dos mares, mudando os tempos e as leis, e a maioria seguindo. Estão no maligno, num espírito enganador. E o ser humano que diz assim: eu sou inocente, eu só menti por causa disso. Não, você mentiu porque você quis. Por quê? O diabo é uma forma de adjetivos para dizer que o espírito das trevas, raça de víbora, serpente, dragão, maligno, como diz aqui em Apocalipse 12. Vamos lá. No capítulo 12, verso 7, vai dizer: então estourou uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. O espírito do erro, filho das trevas, raça de víbora, Diabo, Satanás. Quem é este Nico que vocês tanto caçam? Vocês são caçadores de anticristo? De falso profeta e da besta? A besta são governos. Na época de Jesus, a besta era o Império Romano. E na época que o anjo Gabriel falou para Daniel, era o Império Persa. Quando ele saiu, veio da Grécia. Quem é que o anjo Gabriel estava retendo? Quem é? E que Deus mostra para João: solte os 4 que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Vocês estão pensando que é uns bichos que vão sair das cavernas? Não, são 4 nações poderosas que vão causar uma destruição tamanha na terra e vai destruir a terça parte. Só que você não pode esquecer de Jó 5,19. De 6 flagelos o Senhor nos livrou. No 7º, o maligno não nos toca. 7º é justamente as vozes que João ia escrever e Deus disse para João não escrever porque ele já tinha revelado aos profetas. Sim, Deus já tinha revelado que isto é a ira do Senhor, que é em um só dia. E quem poderá subsistir? Porque o Senhor vai destruir aquele que vem sobre as asas da abominação, o causador da destruição, que vem também interpretada em Ezequiel. Vem também mostrando no Apocalipse como Gog e Magog, lá no livro dos profetas como Gog e Magog. A reunião dos espíritos semelhantes a rãs, que são espíritos de demônios, operadores de milagres e de sinais e prodígios, que enganam o mundo inteiro. Quem será que iria enganar? Alguém que vem enganar não diz quem é. Mas por que a Bíblia vai dizer para a gente que os filhos de Deus não seriam enganados, que até fogo cairia do céu e, se possível fosse, enganaria até os eleitos? Não engana, porque o Espírito de Deus nos abriu os olhos espirituais, para que enxergando a gente possa enxergar de verdade, e tendo olhos e tendo ouvidos, a gente possa de fato compreender o que está escrito aqui. Então, quando a gente vai para 2 Tessalonicenses 2,9, não é um homem só. São as nações poderosas que vão se reunir para a batalha final, a fim de que o nome de Deus e de Jesus, o seu Filho, seja banido da face da terra. Por isso que diz que um rei se levantará cruel, mas não com a sua própria força, como diz lá no livro de Daniel. Vai se reunir com os reis do mundo inteiro a fim de fazer uma batalha final. Mas por que essa batalha vai acontecer? Isso já é uma outra história, que num rio tão pequeno como esse não dá para explicar muito bem. Mas o que eu posso te dizer é que as 4 nações poderosas, e que Deus diz assim, preste bem atenção. No capítulo 7 de Apocalipse, Deus vai dizer o seguinte: depois disso eu vi 4 anjos em pé. E vocês vão sempre pensar que é o anjo que vem trazer. Preste bem atenção. Nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra. Não esqueça o que Gabriel falou para Daniel, que eram eles que estavam segurando. Quem? A vontade de Deus. Porque Deus disse que a destruição que vem só é no final. Por isso Jesus vai dizer lá nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, principalmente em Mateus 24, que é o mais conhecido, que haverá quão grande tribulação como nunca houve e jamais haverá. E se não fosse por causa daqueles dias que foram abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa do que Jesus fez em um só dia, como está escrito em Isaías 66, antes das dores de parto da terra, ele veio e trouxe a salvação. Tanto condenou como ele absolveu.
E é por causa dele, porque ele é o ramo novo, que nasceu novos frutos, novos ramos e floresceu. Aqueles que têm olhos espirituais e ouvidos espirituais para enxergar e compreender o que Deus deixou por meio de enigmas, chamado Bíblia Sagrada, o livro mais perseguido do mundo. Inclusive, ele vai dizer aqui em Apocalipse 7, para os anjos segurarem um pouco até que ele cele o seu povo na testa. Porque justamente no dia das vozes dos trovões, será como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. Que dias? Bom, teve um tempo muito grande para Noé pregar. Mas no dia da destruição, só se salvou ele e sua família. E no dia de Ló, só ele e sua família. O restante foi destruído. O que aconteceu ali? O que diz em Jó 5,19. Deus o retirou e a destruição começou. Bom, Sodoma e Gomorra só foi destruída depois que eles saíram. As águas do dilúvio só foram tomar conta da terra depois que Noé fechou a arca. E quando Deus retirar os seus filhos, então ele diz, solte eles. Quem são eles? Os 4. Da onde? Da beira do rio Eufrates. Por isso ele vai dizer, solte os 4 que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates, que são as nações do Oriente, porque desde o princípio rebelaram-se contra Deus. São eles da historinha de Gênesis 3 que tu vai entender como um homem, uma mulher, e uma árvore e uma serpente. É uma história muito complexa para você entender. Mas vai me seguindo aqui, que a gente vai contando.